para nesta noite adorá-lo na beleza da sua santidade e também ouvir a sua palavra. Glória a Deus. Meus amados irmãos, foi-nos confiado esta oportunidade de nesta noite trazer uma palavra da parte de Deus para os nossos corações em relação a missões. Eu quero agradecer a Deus primeiramente por esta oportunidade de ter nos confiado esta grande responsabilidade. Aleluia. Que é de anunciar a palavra de Deus. É uma responsabilidade grande falar a palavra do Senhor, mas que também é um privilégio para todos quanto assim para todos quanto obedecem, chamado de falar o seu evangelho, da sua palavra. Quero agradecer a Deus pela vida do coordenador de missões do campo, irmão Ronald. Que Deus abençoe você e sua família grandemente no seu ministério. E Deus abençoe também a todos os obreiros, auxiliares que estão aqui assentados na retaguarda. Deus continue abençoando a cada um de vocês, meus amados, e dando força a cada dia para continuarmos trabalhando na obra do Senhor. Como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, que o nosso trabalho não será vão no Senhor. Tudo aquilo que nós aqui fizermos para a obra de Deus, se não formos reconhecidos e recompensados nesta vida, uma certeza nós já temos, de que Ele, que é o galardoador, irá nos galardoar no céu de glória. Que Deus continue abençoando esta igreja amada, que está aqui nesta noite, para a glória do seu nome. Meus amados, eu trouxe aqui um texto. É um texto muito conhecido no nosso meio. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Você pode abrir a sua Bíblia Sagrada no livro do Novo Testamento, chamado Atos dos Apóstolos. Abra no capítulo de número 10. Não é um texto que eu ouço frequentemente se pregar em culto de missões, mas fala de missões. É relacionado a missões. Tem outros textos, mas claro, que se refere a missões. Mas Deus colocou este texto no meu coração para assim trazer nesta noite para a sua igreja aqui presente. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meus amados, Atos dos Apóstolos, todos nós sabemos que foi escrito por Lucas, aquele Lucas do Evangelho de Lucas. Foi escrito por ele. Lucas foi um dos, vamos dizer assim, auxiliares de alguns dos apóstolos do Senhor Jesus, mais em especial do apóstolo Paulo. Lucas foi o companheiro de Paulo nas viagens missionárias. Lucas se tornou, vamos dizer, o escriba da maioria dos textos sagrados que o apóstolo Paulo, muito obrigado, o apóstolo Paulo deixou para a igreja do Senhor. Mas também o Lucas, o doutor Lucas, ele também deixou aqui alguns textos pregados e vividos pelo apóstolo Pedro. E é neste texto, num destes textos, que nós estaremos nesta noite aqui aprendendo a palavra de Deus. Nesta noite iremos aprender a fazer missões com este apóstolo. Aquele apóstolo que nós conhecemos no meio dos pregadores e referente à palavra de Deus,
que era um homem corajoso, era um homem às vezes agindo na sua ignorância antes do Pentecostes, mas era um homem ousado, era um homem que tinha coragem, era um homem de atitude. Nunca na história da humanidade, além de Cristo Jesus, ninguém andou sobre as águas, mas o apóstolo Pedro, mesmo em pouca fé, foi o único que até hoje, depois de Cristo, andou sobre as águas. É o mesmo apóstolo Pedro que também, no seu medo, no seu temor, negou Cristo 3 vezes em uma noite. Mas este homem que viveu altos e baixos antes do Pentecostes, este homem é o mesmo o qual Jesus Cristo, após a ressurreição, se dirigiu à praia, onde eles haviam deixado de lado o seu chamado e o seu ministério e foram pescar. Mas Jesus Cristo, como havia dito, assim cumpriu e foi à busca dos apóstolos após a ressurreição e entregou nas mãos de Pedro, aquele que havia há poucos dias atrás o negado 3 vezes de que conhecia Cristo Jesus. E assim ele recebeu do Senhor Jesus Cristo a missão e a incumbência de assim apacentar os seus cordeiros e as suas ovelhas, e consequentemente se tornou o primeiro pastor da igreja, juntamente com Tiago, o pastor da igreja em Jerusalém. E aqui no Atos dos Apóstolos, nós vamos ver nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos o que Pedro realizou através da pessoa bendita e poderosa do Senhor Jesus Cristo, após o Pentecostes. Este homem que já era ousado, este homem que já era corajoso, este homem que já era um homem cheio de atitudes, depois do Pentecostes, revestido do Espírito Santo, cheio da virtude e de poder, ele se tornou ainda um homem corajoso, ousado, a ponto de enfrentar as autoridades do seu tempo presente, a ponto de enfrentar a tudo que ele vinha, que sobrevinha sobre ele, para tentar barrá-los, para tentar parar. Este homem que foi à prisão por algumas vezes, mas pediam a ele para que ele parasse de pregar o Evangelho, para que ele parasse de falar neste nome. Que nome? Jesus Cristo. Mas a Bíblia vai nos mostrar que ao sair das prisões afora, este homem continuava falando de Cristo Jesus, porque ele vai dizer: mais me importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Isto era o apóstolo Pedro, um homem que se tornou um homem cheio de fé, um homem cheio de poder, que nós vamos ver na Bíblia Sagrada, que até a sua sombra curava os enfermos, fazia os paralíticos andar. A sua sombra, de tanto poder e virtude, que este homem se tornou nas mãos do Senhor. Ele realizou prodígios iguais ao seu mestre Jesus Cristo. No capítulo 9, antes do capítulo 10, a Bíblia vai registrar um grande milagre que este apóstolo realizou no nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que ele chegou na cidade de Lida, e ali estava um homem chamado Enéas, jazendo em uma cama, paralítico, há 8 anos, miseravelmente enfermo. Mas Pedro, saído do contexto de Jerusalém, devido à perseguição, pois a igreja sofreu uma grande perseguição,
Pois Jesus Cristo disse a eles: olha, não saiam de Jerusalém antes que aquela promessa dita pelo profeta Joel se cumpra na vida de vocês. Mas depois que se cumprir esse dia do qual o profeta Joel falou, de que o Senhor derramará sobre toda a carne o seu Espírito Santo, aí vocês podem começar a pregar o Evangelho, mas devem começar por Jerusalém, capital, e depois vão até Samaria, e depois desçam a Judeia, e depois vão até aos confins da terra. E a Bíblia vai nos mostrar de que os apóstolos assim cumpriram a palavra do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E assim eles começaram a testemunhar de Cristo Jesus, testemunhar dos feitos miraculosos do Senhor, o qual realizou. No capítulo 2, nós vamos ver que no dia de Pentecostes, uma das 3 festas judaicas, que era a Páscoa, o dia dos pães asmos, e depois vinha o dia de Pentecostes. Eram 50 dias de festa. E a Bíblia vai dizer que ao se cumprir o dia de Pentecostes, o fogo caiu, veio um vento, um som de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa, e todos que estavam ali aguardando acontecer este revestimento de poder, a Bíblia vai dizer que todos começaram a falar em línguas, todos foram batizados pelo Espírito Santo. Ali estavam os crentes reunidos, mas também, meus amados irmãos, nós vamos ver que no meio dos crentes, infelizmente, estavam também os incrédulos. E a Bíblia vai dizer que os incrédulos, pois não creram no poder de Deus, começaram a zombar e a escarnecer daqueles que estavam cheios do Espírito de Deus. E começaram a dizer: estes homens estão embriagados, estão cheios de mostos, se embriagaram, beberam vinho, começaram a escarnecer. Então o alvoroço começou a ficar grande, e era necessário alguém se levantar. E a Bíblia vai dizer que o apóstolo Pedro se levantou no meio dos apóstolos e no meio de todos que estavam ali, e começou a dizer: varões, irmãos, não é desta maneira o qual vós estão pensando. Aqui nada mais é do que está acontecendo neste momento, aquilo que foi predito pelo profeta Joel, o qual disse que nos últimos tempos Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então Pedro ali se levantou ousadamente, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio do conhecimento da palavra, e começou a falar da palavra de Deus até chegar em Jesus Cristo, até chegar o dia de Pentecostes. E a Bíblia vai dizer que Pedro, ao terminar o seu discurso, a sua pregação, os judeus se compungiram em si. Eles se compungiram. Eles ficaram atônitos ao ouvir a mensagem do apóstolo Pedro. E eles perguntaram: então o que faremos nós? E o apóstolo Pedro vai dizer: arrependei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos ao Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, e sejam batizados em nome do Senhor. E o resultado daquela pregação, daquele homem que se levantou naqueles dias de apostasia, o resultado daquela pregação foram quase 3.000 judeus se renderam aos pés do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Este é o apóstolo Pedro, servo do Senhor. Este texto que eu aqui mandei os irmãos procurar, eu dei aqui um tema: missões sem distinção.
Missões sem distinção. Vamos ler a palavra de Deus. Atos capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 34. Atos 10, 34. Que diz assim: e abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que, em qualquer nação, teme a Ele e faz o que é justo. A palavra que Ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Cristo Jesus. Este é o Senhor de todos. Esta palavra vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com verdade, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, a qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou de entre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele é o que, por Deus, foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele crêem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 3 de Atos, o apóstolo Pedro, ele vai se dirigir à oração, juntamente com João. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que ali estava um homem coxo, aleijado, não podia trabalhar, e só lhe restava mendigar. E a Bíblia vai dizer que aquele homem estendeu a mão, pedindo esmola a Pedro e João. Mas João e Pedro não tinham ouro e nem prata, que era a moeda da época, o dinheiro daqueles dias. Eram lisos, igual nós hoje. Mas Pedro e João poderiam estar lisos no bolso, mas eles tinham algo que vale mais do que o mundo inteiro. Eles tinham algo que é mais precioso que ouro e prata. Glória a Deus. Eles tinham algo que todo homem precisa ter em sua vida. Glória a Deus. Então Pedro e João fixou os olhos naquele homem e disse: homem, não temos ouro e nem prata para te dar, mas o que nós temos nós te damos. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que aquele homem saltou daquele lugar, glorificando a Deus, adentrou ao templo, glorificando a Deus pelo seu milagre, pela sua cura. E a Bíblia vai dizer que ele não quis mais largar Pedro e João, e aquilo alvoroçou as pessoas. Os que viram aquele milagre ficaram atônitos, a ponto de quererem adorar a Pedro e João. Aí vai começar uma outra pregação de Pedro. Foi necessário Pedro, cheio de Deus,
cheio de ousadia, guardem isto, cheio de Deus, cheio de ousadia, cheio de coragem, se levantar no meio do alvoroço e começar a dizer: varões, irmãos, não é desta forma, não é deste jeito. Este homem hoje, que vós conhecias como alguém que estava mendigando aqui, coxo, paralítico, ele não foi curado pelo nosso próprio poder ou virtude, mas foi Jesus Cristo quem o levantou para a glória do seu nome. E Pedro vai começar a falar de Jesus Cristo para aquele povo que estava ali. E no capítulo 4, no versículo 4, a Bíblia vai dizer o resultado daquela pregação. Foram quase 5.000 homens. A Bíblia vai dizer que foram quase 5.000 homens judeus se renderam aos pés do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. É necessário Deus levantar homens, mulheres, jovens, crianças, cheios de Deus, cheios de ousadia, cheios de fé, cheios de coragem, no meio desta geração corrompida, no meio desta geração incrédula, no meio desta geração adúltera. Agora é necessário aprendermos com Pedro como é que nós devemos fazer para sermos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios de fé, cheios de poder, cheios de ousadia, para que assim possamos nós levar a cura, o antídoto que cura o homem, tanto por dentro quanto por fora, que é a palavra de Deus viva, que é eficaz, que é penetrante, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que penetra a divisão da medula e que discerne as intenções do coração e do pensamento do homem. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E devido a isto, Pedro foi preso, porque começaram a ter ciúmes e inveja dele. E os judeus que observavam a lei, os fariseus, começaram a perseguir Pedro e prenderam ele. E necessário foi se levantar um homem conhecedor da Bíblia, chamado Gamaliel, que assim libertou Pedro. Mas Pedro continuou pregando a palavra, continuou testemunhando de Jesus. Aí no capítulo 7, depois da morte de Estevão, o primeiro mártir, houve uma outra perseguição em Jerusalém. E os discípulos, esses mais de 40 a 60 mil discípulos, que já serviam ao Senhor, foram dispersos por todas as regiões. E só alguns apóstolos permaneceram em Jerusalém, mas os demais se foram para não serem presos e nem mortos. Herodes se levantou com raiva da igreja, pois a igreja perseguida crescia simultaneamente. A igreja perseguida não parava de pregar, a igreja perseguida não parava de orar, a igreja perseguida não parava de testemunhar, a igreja perseguida não parava de vir ao templo, a igreja perseguida, ela continuou a cada dia perseverando na doutrina, na oração, na comunhão e no partir do pão. E a Bíblia vai dizer que havia grande alegria no meio daquela igreja e o povo se multiplicava. Louvado seja o nome de Jesus. Mas a perseguição foi tamanha. E o apóstolo Pedro agora vai sair de cena. E entra
a história da conversão de Saulo, que agora foi destinado, chamado por Jesus Cristo de perseguidor. Agora Jesus chama ele se converte no caminho a Damasco, que ia com a carta para perseguir a igreja, consentiu na morte de Estevão e pediu carta para ir perseguir a igreja lá em Damasco. Mas no meio da estrada do caminho, Paulo se converte a Cristo. E agora este, que era perseguidor, se torna perseguido. Mas a Bíblia vai dizer, no capítulo 9, o apóstolo Pedro viu que o negócio em Jerusalém não estava favorável. E Deus consentiu para que essa perseguição acontecesse. Deus permitiu que esta perseguição da igreja em Jerusalém acontecesse. Por quê? Porque a ordem foi: comecem por Jerusalém, mas depois vão a Samaria, e depois vão a Judeia, e depois vão até os confins da terra. Mas a igreja se acomodou, ficou no comodismo. Então Deus ali consentiu na perseguição, e com a perseguição a igreja continuou crescendo, porque os irmãos fugiram para várias regiões de Israel e fora do contexto de Israel. E lá onde os irmãos iam pregando e testemunhando, e a igreja ia crescendo. E o apóstolo Pedro vai aparecer agora, novamente no capítulo 9. Mas Lucas já vai registrar Pedro fora de Jerusalém, na cidade de Lida, aonde curara a Enéas. E a Bíblia vai dizer que na cidade vizinha, um pouco distante também, uma discípula de Jesus havia enfermada e veio a falecer. E a Bíblia vai dizer que esta mulher era cheia de esmolas, de boas obras. A discípula de Jesus, chamada Dorcas, era cheia de boas obras. Era uma mulher generosa, que cuidava das viúvas desamparadas. Glória. Fazia túnicas e vestidos para elas. E quando Dorcas morreu, a Bíblia vai dizer que eles lembraram de Pedro e disseram: vão até Pedro, buscar ele. Ele está lá na cidade de Lida, tragam ele até cá. E a Bíblia diz que foram buscar a Pedro. E quando Pedro chegou, Dorcas já estava no segundo andar, em um quarto, já do jeitinho para ser levada ao túmulo. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele chegou, a multidão de gente era grande, porque era uma boa mulher, era uma discípula amada pelo povo e que amava o povo. E muita gente estava ali. Era mais o milagre que Deus ia realizar e mais conversões que iam se render ao Senhor. Glória. A Bíblia diz que Pedro chegou, as mulheres começaram a mostrar as suas túnicas e vestidos, chorando, se lamentando e dizendo: ela era a única pessoa que assim usava de compaixão para conosco. E Pedro ali, ousado e cheio de fé e de poder do Espírito de Deus, diz: ficam todos aqui. A Bíblia diz que Pedro adentrou o quarto, se prostrou de joelhos e orou sobre o corpo de Dorcas. E a Bíblia vai dizer que ela ressuscitou. Pedro disse: Dorcas, levanta-te, acorda-te, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que Pedro desceu com aquela mulher viva e apresentou a todos que estavam ali. E aquele milagre, aquele acontecimento,
ele fez um alvoroço na cidade de Jope. E a Bíblia vai dizer que com aquele acontecimento, todo o povo ficou sabendo. E a Bíblia diz que ali muitos creram no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. E agora, meus amados irmãos, nós vamos adentrar neste texto do capítulo 10. Esse texto aqui do capítulo 10 é um marco na história da igreja. É um marco na história do cristianismo. Por quê? Aleluia. Primeiramente porque a pregação, as convenções das pessoas a Cristo Jesus tinha sido somente dentro do povo judeu, dentro da comarca judaica. Até aqui só o povo judeu havia se convertido a Cristo Jesus. Alguns dizem que não foi aqui, porque dizem que foi o etíope que Filipe pregou no caminho. Mas se formos atentar para o texto, não foi o etíope o primeiro gentio a se converter, porque o etíope, ele já era religioso, ele já fazia parte do contexto judaico, ele era um africano da Etiópia, já circuncidado, ele tinha passe livre para entrar e sair em Jerusalém, para entrar e sair no templo, ele era circuncidado. Então ele não era considerado impuro pelos judeus. Aqui vão cair alguns paradigmas da história do judaísmo. E nós vamos ver aqui que, apesar de Pedro até aqui ser este apóstolo cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de fé e cheio de maravilhas, ele ainda precisava saber de algo, porque os judeus tinham no seu coração, em sua vida, gravado na sua memória, de que a promessa era unicamente para eles. Eles acreditavam que o plano da salvação era somente para eles. Eles tinham os povos ao redor, fora de Israel, como pessoas incircuncisas, como pessoas que não mereciam a graça, que não eram dignas da salvação. Assim eles criam e acreditavam. Se nós formos ler todo este capítulo 10 de Atos, nós vamos chegar a esta compreensão. E a Bíblia vai dizer que havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, e ele era centurião da guarda chamada italiana. A primeira coisa que vamos entender é que este homem chamado Cornélio, ele era um centurião da guarda romana. Ele era um romano, ele era de origem romana, ou seja, ele era um homem incircunciso, ele era um homem considerado pelos judeus impuro, e outra, ele era inimigo de Israel. Eles eram considerados inimigos de Israel. Eles não conversavam entre si. Os judeus não podiam entrar na casa dos incircuncisos pela lei, e nem os incircuncisos entrar na casa de um judeu. Não era permitido pela lei, e Pedro sabia disto. Tão tal que este homem chamado Cornélio, centurião da corte chamada italiana, a Bíblia vai dizer que ele era um homem cheio de esmolas. Ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem que orava continuamente. Era um homem de oração. Aleluia. Era um homem de esmolas, cheio de oração. Era um homem temente a Deus. Era um homem temente a Deus e mais, com toda a sua casa. Aleluia. Temiam a Deus.
Até parece que ele já era crente. Nós lendo o texto de primeira, nós vamos ver ou pensar que ele já era crente. Porque vejamos só, este homem, ele era piedoso, temia a Deus com toda a sua casa, fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo, todo dia, ele tinha o seu momento sagrado de oração. Parece ser um crente ou não parece? Parecia ser um crente. Parecia já ser um salvo na pessoa de Cristo Jesus. Mas nós vamos ver no texto que não. Ele era um homem religioso. Ele era um homem religioso. Mas era um homem que dá muito exemplo para os cristãos. É um homem que dá um exemplo para muitos de nós na atualidade. Então, este homem, Cornélio, ele já cumpria, vamos dizer assim, todos os desígnios do qual a Bíblia nos manda observar e guardar e fazer. Mas ele precisava saber de algo. Ele precisava reconhecer algo. Ele precisava aceitar algo ainda em sua vida, que ele ainda não tinha. E o texto vai dizer que na hora nona do dia, que quer dizer 3 horas da tarde, ele orando a Deus, ele teve uma visão de um anjo. O anjo lhe aparece e diz: Cornélio. E ele, atemorizado, diz que é Senhor. E o anjo vai dizer: envia alguém a chamar Pedro, que está lá em Jope, na cidade onde ele ressuscitara Dorcas. Não está assim no texto, eu estou dizendo que ele estava lá em Jope. Então o anjo diz: chama a Pedro, manda chamar a Pedro, e ele vai te dizer tudo o que tu deves fazer. Ele te dirá tudo o que tu deves saber. Porque o anjo diz: porque as tuas esmolas e as tuas orações chegaram até a presença de Deus. Aleluia! Aquele homem ainda não era um cristão, mas o que nós vamos ver aqui é que mesmo a pessoa, ainda sendo o ímpio, o incircunciso, mas se ele, mesmo na sua incredulidade, mesmo ainda não aceitando a Cristo, se ele for piedoso, temer a Deus com toda a sua casa, e ser generoso, e buscar a Deus de todo o seu coração, Deus irá se compadecer dele. E assim Deus ouviu as orações deste homem. O que nós não sabemos aqui, porque o texto não diz, qual era o teor da oração deste homem. Talvez, eu penso, que ele orava a Deus precisando saber o que deveria fazer em sua vida, querendo saber uma direção de Deus. E isto é muito importante na nossa vida, estar sempre na direção de Deus, estar sempre pedindo a Deus direção do Espírito Santo de Deus. Aqui eu não sei o teor da oração deste homem, mas o que é certo é que esta oração dele chegou até o céu, e Deus olhou de lá e se compadeceu dele. E a Bíblia vai dizer que ao anjo sair de cena, ele chama 2 criados da sua casa, 2 servos, e chama um general, um soldado dos seus. Ele era um general de 100,
ele comandava 100 soldados. Por isso que o nome dele, por isso que a Bíblia vai dizer que ele era um centurião. E ele chamou um dos seus soldados. E a Bíblia vai dizer que este soldado era também piedoso. Ele não chamou qualquer um, porque era uma missão importante. E ele não poderia chamar qualquer um. Ele chamou 2 servos da casa e chamou um soldado piedoso dos seus. E disse: olha, eu tive esta visão assim. Então corram até Jope. E lá tem um homem chamado Simão, por nome Pedro, por sobrenome Pedro. Então digam a ele que ele venha até a minha casa, urgentemente. E a Bíblia vai dizer que no mesmo momento, aqueles homens partiram em busca de Pedro. E no outro dia seguinte, Pedro estava orando ao Senhor, na sua oração de todos os dias. Na hora sexta, Pedro sempre se dirigia aos pés do Senhor Jesus. A hora sexta é meio-dia. Pedro se dirigiu a orar ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que ele teve um arrebatamento de sentido. Que ele, ao terminar a oração, ele sentiu fome. Ele sentiu a necessidade de comer. E a Bíblia vai dizer que ele teve uma visão, o qual descia do céu um vaso, semelhante a um lençol. Está aí um texto. E dentro deste lençol havia todas as espécies de animais quadrúpedes e de aves, que representa os animais impuros, lá de Levítico capítulo 11, que não era para os judeus consumirem, porque quando foi dado a lei das coisas impuras e puras, em Levítico capítulo 11, Deus vai dizer qual eram os animais, os peixes e as aves que os judeus deveriam comer e não comer. E naquela visão do lençol descendo do céu para Pedro, ele vai ver que ali só havia animais impuros, não permitido pela lei para comer. Parece até que Pedro havia esquecido do que Jesus Cristo havia ensinado, do que Jesus Cristo havia predito a eles. E aqui Jesus Cristo vai quebrar os paradigmas. Primeiro, que através de Pedro, o Espírito Santo vai abrir a porta para o povo gentílico da terra. Através de Pedro, Deus vai abrir a porta para a pregação da graça ao povo gentil, ao povo que os judeus consideravam impuros, não dignos da salvação, que estes gentios somos nós também. E na visão, a voz, aqui não é um anjo, é uma voz. A voz vai dizer a Pedro: mata e come. Ele estava com fome, ele teve a visão dos animais, só que os animais eram impuros. E a voz vai dizer a ele: mata e come. E ele vai dizer: mas Senhor, de maneira nenhuma, em minha boca nunca entrou nada impuro na minha boca, eu nunca comi tal coisa. Aí Deus, a voz vai dizer a ele: não faças impuro aquilo que Deus santificou. Louvado seja Deus. Aqui vão cair 2 paradigmas do judaísmo. Primeiro, que Deus está dizendo: tudo agora que era impuro a vocês, imposta pela lei, pela morte do meu filho na cruz do Calvário, agora nada mais é impuro. Através da oração, tudo é santificado. Aleluia. Através da nossa oração,
qualquer alimento hoje, o apóstolo Paulo vai enfatizar isto. Compre de tudo que estiver no mercado no açougue. Pode ser porco, pode ser o que tiver lá para vender. A Bíblia diz: faça o cozido ali, ore, apresente a Deus, porque agora tudo, através da morte de Cristo, é permitido comer. E ali cai este paradigma. Mas Pedro, ainda pensando naquela visão, acorda, desperta da sua visão. Ele vai continuar pensando, indagando: mas o que é isto? O que significa isto aqui? O que será esta visão? E a Bíblia vai dizer que aqueles homens, mandados por Cornélio, chegam na casa de Pedro, procurando quem era Pedro. E ele vai sair e dizer: sou eu, Pedro. É a mim que vocês procuram? Sou eu. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens disseram ao apóstolo Pedro: o nosso Senhor, centurião, chamado Cornélio, da guarda, chamada italiana, ele mandou te buscar aqui, e é necessário que você se dirija até a casa dele, lá em Cesareia, porque ele teve uma visão de um anjo, que dissera que era necessário vir te buscar aqui, porque tu tens algo a falar a ele, da parte de Deus. E a Bíblia diz que Pedro não relutou. Pedro obedeceu a voz. Pedro obedeceu àqueles homens que eram considerados ainda impuros. Mas como ele disse que viera da parte de Deus, Pedro assim obedeceu àquela ordenança. E a Bíblia vai dizer que Pedro se foi. E quando chegara na casa do centurião Cornélio, a Bíblia vai nos ensinar algo extraordinário nesta noite. Aquele homem piedoso, ele reuniu toda a sua família. Ele não só chamou seus familiares, mas ele também chamou seus amigos. Ele reuniu todos quanto de bom grado quiseram estar presente na casa dele. E a Bíblia vai dizer que quando Pedro chega na casa dele, no versículo de número 28, Pedro vai dizer: e disse: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se e achegar-se a estrangeiro, a sentar-se com estrangeiro. Aí ele vai dizer: mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Aqui Pedro, ao chegar à casa de Cornélio, até então Pedro tinha dentro de si que o povo gentil era impuro, era imundo, que não era digno da salvação, que não era digno da graça de Deus. E quando ele chega ali, ele vê a casa de Cornélio reunido o povo. Ele vê aquele homem temente a ponto de se prostrar aos seus pés, cheio de boas obras. Ele vai reconhecer que até ali não era permitido um judeu se assentar na casa de um pecador, de um gentil, de um circunciso. Mas ele vai dizer: mas Deus mostrou-me, ou seja, mas Deus abriu os meus olhos. Deus me mostrou hoje de que a nenhum homem chame comum ou imundo. Meus amados irmãos, o nosso Deus é o Deus que não faz acepção. O nosso Deus é o Deus que não tem favoritismo. O nosso Deus é o Deus que, através de Cristo Jesus, Ele veio salvar o pobre
mas ele veio salvar o rico, ele veio salvar o branco, o preto e o amarelo, ele veio salvar os de perto e os de longe, ele veio salvar a todos quanto crerem no nome do seu Filho Jesus Cristo. Aleluia, Deus. E agora Pedro vai dirigir a pregação. Pedro agora vai testemunhar de Jesus Cristo, o qual era aquilo que Cornélio, a sua casa, precisava saber. Até então, ele era um homem religioso, ele era um homem que orava, ele era um homem que tinha esmolas, boas obras, ele era um homem temente a Deus com toda a sua casa, ele era um homem que estava no padrão bíblico, mas ele ainda não tinha algo na sua vida, e este algo ainda não tinha aceitado a Jesus Cristo em seu coração, ainda não havia reconhecido o sacrifício de Cristo Jesus. E o apóstolo Pedro começa a falar de Jesus Cristo. No capítulo 34 que nós lemos, Pedro vai abrir a boca e vai começar a falar de Jesus, testemunhar de Cristo Jesus. E a Bíblia vai dizer que no capítulo 44, Pedro ainda falava de Jesus. Pedro ainda estava no meio da pregação. E a Bíblia vai dizer: e disse Pedro ainda estas palavras, e caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, naquele momento, o Espírito de Deus se manifestou na casa de Cornélio. Ali começa a salvação ao povo gentil da terra. Ali começa a porta da graça a se expandir ao mundo. Ali Deus começa a salvar a humanidade fora do contexto de Israel. Ali Deus, pela sua graça e misericórdia, salva a primeira família gentílica da terra. E ali, meus amados irmãos, a Bíblia vai dizer que a igreja começou a se expandir e a crescer. Agora, voltando para nós, o que devemos aprender com o apóstolo Pedro nesta noite é que nós, como igreja de Cristo Jesus, nós devemos fazer missões de 4 maneiras. Eu vou usar 4 maneiras. A primeira, orando. A igreja sem oração, a igreja não tem poder. Sem oração, a igreja não tem coragem. Sem oração, a igreja não tem ousadia. Sem oração, não dá para testemunhar. Sem oração, não temos virtude e poder. Pedro era um homem que orava ao Senhor continuamente, todos os dias. Ele tinha o seu particular com Deus. Pedro era um homem cheio da palavra de Deus. Então se fazem missões orando a Deus pelos missionários, orando a Deus para que Deus abra a porta da salvação a este povo, orando a Deus para que Deus guarde aqueles que estão à frente da batalha. A igreja tem que orar. A igreja dos nossos dias precisa orar. Aleluia. A igreja precisa orar ao Senhor. Glória a Deus. O segundo pilar para a obra do Senhor ser feita é enviando. Orando e enviando. Se não enviar, o povo não se converterá. Jesus Cristo disse: olha, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. O que Jesus está dizendo aqui? A seara é grande, o campo, mas poucos são os que querem, mas poucos são os interessados.
mas poucos são os que querem ir, poucos são os que querem orar, poucos são os que querem contribuir. Missão se faz contribuindo também. Aleluia. Glória. Missão se faz orando, enviando e contribuindo. Agora eu vou colocar um quarto pilar aqui. Não atrapalhando. Porque tem gente que não ora, tem crente que não quer enviar, e quando Deus envia alguém, ele quer atrapalhar, ele fecha a mão para não contribuir, ele começa a causar divisão, dissensão, começa a fuxicar no ouvido dos outros. Então, missão se faz orando, enviando e contribuindo, e não atrapalhando. Então, se você, meu irmão, não quer orar, se você não quer enviar, se você não quer receber os que estão enviados, e se você não quer ir e nem contribuir, pois fique de lado, não atrapalhe a obra. Porque quem atrapalha a obra, o justo juiz, Glória a Deus. terá uma grande conversa com ele no final da história. Então, amados irmãos, que possamos nós se levantar para orar. Nós temos que orar. A batalha está travada. A guerra está travada. Só Deus sabe o que eu tenho passado ali em Flecheiro. Eu adentrei neste mês de janeiro, passei o mês todinho de janeiro doente. Inquilino de um lado, cai para o outro. É guerra espiritual. Porque eu disse assim, em janeiro eu vou entrar com unhas e dentes. E o diabo aparou isso. Mas nós já levantamos uma campanha de oração ali em 3 dias. Só para começar na semana. Vamos entrar na 3ª semana já. Mas como eu acabei de dizer, poucos são os que querem orar. Fora a minha casa, apenas 2 irmãs têm comparecido à oração. 2. E enviar, muitos não querem. E ir, pior ainda. Mas quando vem alguém que Deus envia, ainda tem quem murmure. E ainda tem quem feche a mão. Ali em Humberto de Campos, onde eu trabalhei 7 anos, alguns iam felizes, alegres, salteando de alegria para a obra missionária. Mas com 6 meses, 4 meses, em menos de um ano voltava. Porque o trabalho é árduo. O trabalho é ardiloso. Quem entra na frente para ser um missionário, um pastor, um evangelista, um obreiro, ele está entrando numa guerra frente a frente com o inimigo. Verdade. Então ele tem que estar sustentado pela oração da igreja, pela intercessão da igreja, mas ele também tem que ser amparado pela igreja. Ele tem que ser cuidado pela igreja. A igreja tem que se preocupar com ele. Porque não foi ele que pediu para vir. Foi a igreja que orou. E Deus enviou. Aleluia. E às vezes estes homens voltam pela negligência da igreja. E às vezes pela negligência da liderança. Que pensa que é só enviar e deixar para lá. Se vira. Não. Ele também tem família. E quem ingressa na pregação do Evangelho, a Bíblia diz que ele tem que viver do Evangelho. Ele tem que focar a sua missão em pregar o Evangelho. Porque não adianta ele ir se não pregar.
Não adianta ele estar ali e não abrir a boca. Ele tem que pregar. Mas ele tem que ser amparado. Ele tem que ser recebido pela igreja. O mundo em si vai rejeitá-lo. Vai dizer: é mais um enjoado, é mais um chato aqui neste lugar, é mais um perturbador do lugar. Mas a missão do missionário é pregar, e a missão da igreja é orar, enviar, amparar, contribuir e não atrapalhar. Glória a Deus. Então nós aprendemos estes princípios com o apóstolo Pedro nesta noite. Devemos nós priorizar a obra missionária. Vamos priorizar a obra missionária, meus amados. Esta igreja, este campo, eu tenho visto que é um campo que tem investido na obra missionária. Não é só porque eu cheguei aqui, não. Eu tenho visto isto. Eu tenho contemplado a preocupação do pastor da igreja em salvar as almas, em enviar pessoas para ir pregar aonde ele não pode, porque vocês são conhecedores do que ele tem vivido e passado. Então o mínimo que a igreja pode fazer é orar, é enviar ou amparar os que estão aqui, e amparar os que foram enviados, e contribuir para a obra de Deus avançar. Glória a Deus. Porque se amamos as pessoas, é necessário amarmos com os lábios, mas amar também na prática. E este homem Cornélio, ele era um homem de esmolas, ele era um homem que temia a Deus, mas ele era um homem que amava o povo. E a Bíblia diz que ele era respeitado até pelo povo judeu. Ele era amado até pelos judeus. Que Deus em Cristo nos abençoe no seu amor, hoje e para sempre. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu creio que nós aprendemos da parte de